Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai iniciar uma nova série de vídeos. Essa série se chama Tabelas do Sankey. A ideia é que você aprenda de forma simples e prática quais são as principais tabelas que você utilizaria no dia a dia para você conseguir criar suas consultas e estruturar seus relatórios, seus indicadores e assim por diante. Nessa aula a gente vai iniciar com a TGF Par, que é a tabela de parceiros, e fique nesse vídeo que eu vou te mostrar todo o processo até você criar a sua query. Vamos lá! Antes de te explicar melhor sobre essa estrutura, imagine comigo um cenário. Imagine que um desenvolvedor precisa criar um indicador para o seu gestor, onde ele solicitou que você entregasse um relatório de vendas, um relatório de faturamento. Esse relatório de faturamento, você precisa, então, entender quais são a estrutura do Sankey para que você consiga assimilar essa informação. Principais informações que você precisaria entender, né? Tabela de parceiros, empresas, centro de resultado, natureza, produtos, e aí vai N fatores, né, para que você consiga entregar esse indicador. E para que você consiga fazer isso de forma simples e prática, a gente criou então essa série de vídeos chamada Tabelas do Sankey, onde eu vou te explicar de forma simples e prática quais são as principais tabelas para que você consiga entregar esse indicador. Então a gente vai passar por tabelas de parceiros, empresas, funcionários, na verdade, funcionários não, transportadora, produtos, natureza, centro de resultado, assim por diante. Funcionários também vai entrar, mas não nessa série, né? Ok, então, o primeiro passo que a gente precisa entender seria a tabela de parceiro, certo? E o que é essa tabela de parceiro? Imagine o seguinte cenário: imagine que você tenha um local único que armazena todas as informações de cadastro. Então, a gente vai ter um cadastro de cliente, fornecedor, transportadora, motorista e assim por diante, tá? Esse cadastro é a tabela de parceiros. É assim que a Sankhya utiliza essa nomenclatura, tá? Então, que tabela é essa? A tabela TGF-Par. Essa tabela TGF-Par, a gente tem todas as informações que a gente precisa para que a gente consiga criar esse indicador de faturamento, tá? Então vamos lá, vamos para a prática, eu vou te mostrar quais são os principais fatores para isso e a gente vai criar nossa primeira query para que você consiga entender e criar essa estrutura. Antes da query, eu vou te mostrar no Sankey como funciona essa estrutura. Vamos lá. Ei, tem um convite especial para você. Quer aprender a desenvolver soluções personalizadas no Sankey de forma simples e prática? Conheça a SatyaPass, sua plataforma de desenvolvimento focada exclusivamente em desenvolvimento Sankey. Quer aprender sobre banco de dados, relatórios formatados, dashboards, Java, APIs e muito mais? Conheça agora mesmo a SatyaPass. Vou deixar aqui o link aqui abaixo e o QR Code aqui na tela, beleza? Agora vamos continuar com o nosso vídeo. Então vamos lá. Para a gente encontrar essa tabela, a gente vai clicar aqui em pesquisar, vou colocar parceiros. Então ele abriu aqui a nossa tela de parceiros. Então vamos lá. O que a gente faz aqui nessa tela de parceiros, tá? Vou abrir aqui nossa base. Então aqui, a gente tem as principais informações, o código do parceiro, se está ativo ou não, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se for jurídica, né, ele deixa esse sexo desabilitado, então tem algumas validações específicas. Aqui tem o nome do parceiro, razão social. Aqui a gente tem o endereço dessa empresa, então aqui CEP, as informações, telefone de contato. Aqui a gente tem algumas informações importantes, tá? Aqui identificação, antes de a gente seguir, a gente descer aqui um pouquinho para baixo, a gente vai ver que tipo. Esse tipo é o que a gente marca qual é o tipo do parceiro. Se ele vai ser cliente, então se a gente quer com um cliente aqui especificamente, só esse cliente que vai apresentar lá na tabela de quando a gente for realizar o faturamento, vamos dizer assim. Fornecedores, vendedores, usuários. Então, aqui no parceiro a gente consegue configurar se aquele parceiro vai ser qual tipo. Então, de acordo com dentro do Sankey, a gente tem algumas validações específicas, mas o que a gente precisa saber é isso, tá? Beleza. Aqui a gente tem a aba de fiscal, aqui tem outras configurações que a gente precisa fazer, tá? Na minha base é uma base limpa, esses dados são dados aleatórios só para a gente ter essa informação, tá? E agora como é que a gente consegue criar as nossas queries para isso? Então vamos para a prática agora, vamos entender sobre essas informações. Para a gente criar a nossa consulta propriamente dito, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a tela DB Explorer, que é um local específico do Sun que a gente consegue criar nossas consultas, tá? Então aqui a gente tem algumas informações, né? Algumas estruturas de tabelas, view, procedures, funções, triggers. A gente pode clicar sobre cada uma delas, se a gente quiser entender melhor. Ó, vou pesquisar aqui em tabela TGF par. Ele vai filtrar aqui pra gente a tabela de parceiros. Tabela TGF par. E aqui tem todos os campos que existem nessa tabela. Todas as colunas dessa tabela. Então são muitas informações, tá? Então, como é que eu vou saber essas informações? Então eu recomendo se você vier aqui no dicionário de dados,
que é um local onde a gente tem todas as estruturas de tabela com o nome das tabelas e assim por diante, daquela estrutura de tabela nativa, tá? Vou colocar TGFPar aqui, vou clicar em aplicar, vou abrir a tabela a instância de parceiros. E aqui a gente consegue pesquisar algumas informações. Exemplo, eu preciso saber o CPF. CPF. Então, aqui o CPF. Aqui a gente consegue saber qual que é o campo propriamente dito do CPF, tá? Então, vamos lá. Antes de a gente fazer isso, vamos no DB Explorer, vou clicar em consulta. Em consulta, o que a gente vai fazer? Vou criar aqui a nossa estrutura simples, a estrutura básica de SQL. Select, from, e aqui tem o where, tá? Então, se você está aprendendo agora em SQL, conheça agora mesmo o nosso curso de SQL, noções de banco de dados, que te ensina desde o básico até a criação de queries mais complexas dentro do Sunc, voltado exclusivamente para indicadores, tá? Então, beleza, vou colocar aqui no from. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. Tem um zoom. Eu vou colocar aqui select. No from, vou colocar tgfpar. tgfpar. Então, eu vou selecionar alguma coisa de alguma tabela e aqui tem a nossa condição, tá? Então, o que a gente precisa de informação? Se a gente vier aqui na tabela tgfpar, ó, aqui a gente tem CodePark, PK. Então, a chave primária da nossa tabela é o CodePark. Eu vou colocar ela aqui, então, na nossa query. CodePark. Vou dar um Enter, vou pular aqui, tá? Onde tem as informações dos nossos parceiros? Se a gente vier aqui em parceiros, ó, a gente consegue ver aqui, ó, nome do parceiro e razão social. Se eu não souber quais são esses campos, eu venho no dicionário de dados, pesquisa aqui. Filtrar, nome, parceiro, ó. Então, vou conseguir saber que é nome park. Copio, vou colar ele aqui. Nome park. A gente sabe, então, que é razão social. Razão social, tá? Eu vou abrir esse parceiro específico que a gente tá vendo, ó. Parceiros 724. Então, vou colocar aqui CodePark é igual a 724. Tô filtrando especificamente esse parceiro aqui dentro, tá? Se eu clicar em executar, ele já vai trazer algumas informações aqui. Então, CPE, ó, código parceiro, nome, razão social. Vamos trazer aqui, então, outras informações, como o CPF ou CNPJ, CGC, CPF, tá? Como eu falei, se eu não souber, eu venho aqui no dicionário de dados e procuro novamente. Vamos executar. Trouxe aqui um CNPJ. O que mais a gente pode trazer? Faz sentido a gente saber se é o tipo de pessoa física ou jurídica, né? Então, a gente tem também esse campo. A gente vê aqui, ó. Vou dar um vírgula aqui em parceiros, ó. A gente tem tipo de pessoa. Então, se vier aqui, TGFPar, vou pesquisar aqui por tipo de pessoa. Tipo, pessoa. Tipo, na verdade, opa. Na verdade, aqui, ó. O nome é tipo de pessoa. Tipo de pessoa. Aqui a gente tem tipo de pessoa. Beleza, vamos colocar ele aqui. Reparem que ele veio como J, não veio como jurídica, né? Sabe por quê? Porque ele é um tipo de lista de opções. Então, o Sunc, para melhorar a performance do banco, ele consegue criar algumas estruturas, de vez de colocar o nome completo pessoa jurídica, ele coloca só J. Como é que a gente consegue saber isso? Aqui no canal tem outros vídeos, vou deixar aqui no card já como é que a gente consegue criar uma query buscando uma função que decodifica isso pra gente, tá? E aí você acompanha no nosso card aqui. Beleza, então a gente sabe aqui algumas informações, tipo de pessoa. O que mais a gente pode pegar de informação? A gente pode pegar aqui código do endereço, por exemplo, o código da cidade. Vamos pegar aqui o código da cidade. Código CID. Então, cidade é código CID. Veio como 0, quer dizer que no cadastro de endereços está como 0 a cidade. Cidade está como 0. Vou colocar aqui Belo Horizonte. Vou salvar ele aqui. Beleza, salvou. Então a gente colocou Belo Horizonte. Vou usar aqui nosso DB Explorer. Ó, então aqui tem código CID. Então a gente alterou o código CID para a gente conseguir ver a informação. Vou clicar em executar novamente para mostrar aqui, ó, código CID 599, tá? Se a gente quiser entender o que seria esse código CID, código cidade, a gente viria aqui no dicionário de dados, ligações, a gente conseguiria encontrar aqui por cidade, por exemplo, ó, a instância de cidade, que a gente consegue saber que é código CID. Código CID em qual tabela?
TSI Seed, então a gente faria aqui o nosso vínculo com a tabela de TSI Seed, para a gente poder saber o nome daquela cidade, tá? Mas o nosso objetivo aqui é bem simples, é só te mostrar que a gente consegue, então, por meio dessa tabela TGF-par, encontrar as informações que a gente queria. Outra coisa aqui que eu falei, né, que é importante de saber. Então, vamos voltar aqui em parceiros, ó. Aqui em identificação, que a gente viu que ele é fornecedor. Então, como é que a gente sabe que ele é fornecedor? Ou cliente? Então, a gente consegue vir aqui no DB Explorer, fazer um filtro aqui, ó. Fornecedor, cliente. Então, a gente tem esse próprio campo lá, onde fala que se ele é fornecedor ou não, tá? Nesse caso aqui, deixa eu só tirar aqui, dar uma vírgula para ele filtrar aqui corretamente, ó. Fornecedor como sim, cliente como não, porque aqui estava no cadastro de parceiro, estava filtrado assim. Se eu colocar como cliente também, esse parceiro, a gente consegue ver essa informação aqui também. Certo? O que isso é importante para a gente? Quando a gente quiser criar uma query específica, trazer a relação de todos os clientes, a gente faria o seguinte: cliente é igual assim. Então aqui a gente consegue trazer somente os clientes. Ele vai trazer, então, a lista de parceiros que são clientes. E aqui a gente consegue criar a nossa query de acordo com o que a gente precisa. Então, como eu falei, a gente vai no dicionário de dados, verifica o campo que a gente quer, filtra ele, traz ele para cá, e aí a gente consegue ir criando a nossa estrutura, beleza? E aí, pessoal, o que acharam do nosso vídeo, tá? Essa série vai ser algo simples e rápido. A ideia é que não sejam vídeos muito longos, que te ensine a criar queries propriamente dito, mas que se ensine a entender onde a gente consegue encontrar as tabelas e quais são essas tabelas. Todo script da aula vai estar aqui no nosso portal Aprenda. O portal Aprenda é um local onde a gente colocou todos os nossos materiais gratuitos. Então, todas as aulas que a gente tem no canal do YouTube, a gente vai ter ela aqui de forma escrita também, a aula escrita. Então, todas as queries que a gente criou, eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre qualquer tema que a gente já tenha gravado, algum conteúdo específico, você consegue pesquisar aqui e você consegue ter aquele material. Então, lista de opções, por exemplo, que eu falei, a gente tem aqui o como decodificar no Sun, que é a lista de opções, e assim por diante. Chegando agora no final do nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Aqui a gente tem um dado não muito bom, mas relevante, que 90% do nosso público que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, se inscreva no nosso canal, isso vai nos auxiliar e que isso mostra também que vocês estão gostando do nosso conteúdo, pra gente continuar gravando conteúdos referente ao desenvolvimento sangue, tá? Na próxima aula a gente vai aprender sobre a tabela de vendedores. Então, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e até lá, até mais.